Bom dia, feliz sábado. Deixa eu ajeitar minha luz aqui. E aí, tudo bom com vocês? Vamos avisar, deixa eu avisar aqui. Então, o Instagram também avisa. Bom dia, cunhada. Vamos começar. Então, quem me acompanha aqui, deixa eu ver que essa luz não tá boa. Melhor aqui. Quem me acompanha aqui sabe que eu já falei muitas vezes sobre a questão de não desistir, né? Porque é algo que eu trabalho em mim, não desistir, porque em outros momentos da minha vida eu já desisti de muitas coisas e muitas coisas foram ficando no meio do caminho. Por quê? Porque eu não tinha claro o que eu queria. Isso é uma grande verdade. Eu não tinha claro o que eu queria. Só que daí, agora, como eu falei pra vocês, eu não fiz... Às vezes eu não faço alguma live porque eu não me preparei para isso. E agora, quando eu estava me preparando para essa, e aí veio algo, me lembrei de algo que eu já passei, que foi algo que eu não desisti. Que foi quando eu fui fazer vestibular. Para quem não sabe, para quem vai ver esse vídeo depois, eu sou dentista. Só que eu fiz 3 vestibulares para poder entrar na faculdade de odontologia. Os 2 primeiros eu estudei muito. Eu morava aqui na cidade que eu moro atualmente, em Ipojuca, Pernambuco, mas nessa época eu fui morar em Recife, na capital. Eu tô a 50 quilômetros, 70 quilômetros mais ou menos de Recife, e eu morava na capital para estudar, para fazer cursinho, enfim, e eu quase não vim em casa, e aquilo era, assim, bem dolorido, né? Eu ficava com saudade daqui de casa. Só que fiz 2 anos de estudar muito. O primeiro ano eu fazia o terceiro ano e fazia cursinho à noite. O segundo ano só fazia cursinho, mas eu passava muito tempo estudando. E eu não passei nesses 2. E aí eu quase desistia dessa vez, né? E ainda mais que tinham pessoas que falavam, muda de curso, né? Vai fazer outra coisa. E daí, na terceira vez, no terceiro ano, eu falei, não vou fazer mais. E eu fui e passei metade do ano brincando, ia pra praia, fui procurar um trabalho, ainda trabalhei alguns meses. E quando, no segundo semestre, acho que no mês de agosto, julho, agosto mais ou menos, eu fui em Recife resolver algo e eu vi um outdoor que tinha intensivão contato, que era um dos melhores colégios que tinha em Recife. E aí eu falei, é um intensivão pro vestibular. Eu falei, vou voltar para Recife, vou estudar de novo. E aí fiz o cursinho de maneira bem mais tranquila. Um dia antes da prova, saí à noite, ainda fui sair para jantar, né? E acabou que nessa terceira vez eu passei no vestibular, né? E só que o que acontece? Eu já tinha conhecimento acumulado. Aqueles 2 anos anteriores que eu tinha estudado não se perderam, né? O conhecimento tá lá, fica lá na sua memória, na sua cabeça, né? Só que em muitos outros momentos eu desisti de coisas que eu tinha começado a fazer. E tô falando isso por quê? Porque novamente aconteceu uma situação que dá vontade de você parar. Dá vontade de você parar o que você começou. E aí, o que fazer, né? Só que eu já venho nessa minha jornada do autoconhecimento há uns 2 anos e eu percebi mais uma vez que eu tava com essa vontade de desistir. E assim, uma semana bem tumultuada que eu tive de decisões, coisas que eu tinha que resolver minhas pessoais.
E dentro de uma das áreas da minha vida, eu tive vontade de parar o que eu estava fazendo. E aí, o que acontece quando você falha naquele momento, se você não alcançou o objetivo que você queria em determinado momento? O que fazer? Porque desistir não é mais uma opção, né? É algo que eu venho trabalhando dentro de mim e assim, já está muito claro dentro de mim. Não vou desistir. Se eu quero chegar em algum lugar, então eu vou tentar de novo. Então, você vai precisar recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque desistir não é mais uma opção, né? Então, isso tem que estar bem claro na sua cabeça. Desistir não é opção, né? Só que em muitos momentos nós vamos dar de cara com o fracasso, né? Então, fazer de novo e você vai fazer melhor. Cada vez que você não conseguiu o que você queria naquele momento, você recomeça. Você vai fazer melhor o que você estava fazendo, né? Então, a questão é essa, independente de quantas vezes você tenha que recomeçar, você não pode pensar em parar o que você estava fazendo. Porque você vai fazer cada vez melhor. Como eu disse, passei 2 anos estudando o ano todo e não passei. Na terceira vez que eu fui fazer, eu não precisei estudar o ano inteiro. Eu me cobrei menos também. Mas na terceira vez eu fiz melhor, porque eu passei, né? E passei nas 2 melhores universidades que tem aqui em Pernambuco, que era a Universidade Federal e a Federal e a Estadual, né? No tempo que eu fiz, eu não sou tão velha assim, mas eu já sou dentista há 18 anos. Vai fazer 19 esse ano. 19. Então, imagina o tempo que eu fiz vestibular. Eu fiz vestibular no ano de 99, no ano de 2000. Então, há 23 anos atrás, né? Eu tenho 42. E não tinha esse monte de universidade, de faculdade particular que tem hoje em dia. Eram 2 faculdades e quem quisesse passar tinha que ser lá, ou na estadual ou na federal. E eu passei na melhor, que era a estadual. Então, assim, se eu tivesse parado naquele terceiro ano, que eu falei que não ia mais estudar, tivesse ficado aqui, tivesse ficado de bobeira, eu nem sei o que é que eu estava fazendo hoje em dia. Nem sei, realmente. Mas, então, você tem que ter claro onde você quer chegar. Então, você que está me ouvindo agora e você que vai me ouvir depois, tem as suas metas claras? Você tem no papel o que você quer fazer, os seus objetivos? Porque é o seguinte, naquela época, há 25 anos atrás, eu não tinha. Então, assim, mesmo dentro da minha profissão, eu não tinha uma meta clara e acabei que segui vários caminhos dentro da minha profissão até o que eu tenho feito hoje em dia, de ter me encontrado hoje em dia. Então, se você não tem uma meta clara de onde você quer chegar, você vai acabar percorrendo vários caminhos diferentes, né? Então, isso é uma das questões. É você primeiro ter claro na sua cabeça o que você quer. E a distância que vai ter entre o sucesso e o fracasso é quantas vezes você vai tentar. Então, se você tem muito claro na sua cabeça onde você quer chegar, mesmo que você tente N vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes não consiga, se você não desistir, se você tentar de novo, existe uma grande chance de você alcançar. Então, o que fazer, né, mais claramente, né, é o que eu quero falar aqui hoje, o que fazer, porque eu me dei de novo de cara com a questão, eu vou parar de fazer isso. E a gente tem que saber, em primeiro lugar, o porquê de você ter começado. Então, como hoje em dia eu já tenho algumas metas bem claras na minha cabeça e no papel, isso é importante, não confie no seu cérebro, anota, coloca no papel o que você quer. Porque você tem que estar sempre indo lá e olhar se o que você está fazendo é compatível com onde você deseja chegar, né? Então, olha lá o teu grande porquê. Lembra do teu grande porquê. Por que você começou a fazer aquilo? O que é que você tinha na cabeça? Qual era a sua meta quando você decidiu começar determinada coisa? Então, vai lá e revisa esse porquê. Porque esse vai ser o motivo que vai fazer você continuar, né? Um dos grandes motivos que eu tenho para continuar
é minha filha. E assim, gente, quando eu tô falando de não desistir, não é pensando em se matar não, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu sei que tem gente que pensa em morrer, né? E se você... As pessoas que vão ver esse vídeo, pode ser que chegue em alguém que tenha vontade de morrer, que tenha vontade de se matar. Lembra que morrer não é a solução, tá? Tirar a sua vida não vai ser a solução. Quando uma pessoa tem vontade de se matar, é porque a pessoa quer resolver o problema. Quer que o problema morra, não é você. Então não tira a sua vida, tá? Porque o que você está passando, independente, por pior que você ache que seja, isso passa. Isso passa, tá? Aquele que te deu a vida não te dá o direito de você tirar ela, tá? Quem decide se você vai deixar de viver ou não é Deus, é o nosso Criador, tá? Então não faz isso com você. E assim, não sei porque eu tô falando isso, isso tá bem forte no meu coração agora. Não tira a sua vida. Isso não é a solução, tá? A solução para você é não desistir. Tenta de novo, tá? Tenta de novo. O que você quer que acabe não é a sua vida. O que você quer que acabe é o problema que você está passando, certo? Então, revisa o teu motivo, revisa o teu porquê. Eu tenho uma filha linda, eu não vou parar, não vou desistir dos meus objetivos até eu alcançar esses objetivos por mim e por ela. Eu sei a vida que eu quero, eu sei a vida que eu quero para minha filha também, né? Então, esse é um dos meus grandes porquês, é a minha filha, tá? O outro, segundo ponto, é aprenda a sentir o desconforto, tá? Na nossa vida a gente vai ter altos e baixos. A gente vai ter, isso é inegável, a nossa vida não é linear, toda vez eu falo isso aqui, a nossa vida não é linear. Então, a nossa jornada é desafiadora. E existem pessoas com jornadas muito mais desafiadoras do que a nossa. Então, pessoas que têm gente doente na família, que tem pessoas que estão no hospital, pessoas com uma doença terminal ou que não tem cura. Imagina, nós temos saúde, nós temos vigor, nós temos força, né? Então, isso não é motivo para a gente desistir, tá? Existem pessoas que estão sozinhas no mundo. Eu me lembro claramente, na pandemia, eu vi uma reportagem de 2 crianças que tinham perdido o pai e a mãe. E não tinha ninguém. Ia ter que, não sei se ia para um abrigo ou se algum tio ia ficar com elas. Mas imagina, você não tem ninguém para se apoiar. Então você tem sua família, você tem seus amigos. Isso não é motivo para você pensar em parar, em desistir, tá? Então, gente que tem até que trabalhar em 2, 3 lugares para conseguir se manter. Enfim, gente, são N situações que acontecem na vida. Se você parar e você for mais grato, seja grato pelo que você tem. Então, quando você se der de cara com uma situação muito desafiadora, muito desconfortável, olhe as coisas que você tem, seja grato pelas coisas que você tem, tá? Então, em alguns momentos, esses de desconforto, nós temos que aprender a lidar com o desconforto, tá? Porque isso vai te preparar para algo melhor, para algo melhor do que o que você está vivendo agora, tá? E bom dia, minha amiga Márcia. Nunca mais você tinha entrado aqui, viu? Eu tô falando sobre não desistir. O que fazer quando a gente tem vontade de desistir? O primeiro ponto foi revisar o seu grande porquê. Por que você começou o que você está fazendo? O segundo ponto, que eu já falei agora, é aprender a sentir o desconforto, né? Porque a nossa jornada é desafiadora. E o terceiro ponto é nutrir a persistência, tá? Que vontade de desistir todo mundo vai ter. Não é você, né? Você que está ouvindo agora e nem você que vai me ouvir depois que vai ter vontade de desistir. Todo mundo tem, tá? Não tem esse. Só que o que acontece? A diferença entre o sucesso e o fracasso é que você não vai desistir, porque você vai colocar na sua cabeça, desistir não é opção. Não existe. Tem um xizinho lá, desistir, continuar, não existe. Só existe continuar e continuar de novo e fazer de novo, né? Então, insistir até dar certo. Você não tem que fazer e se der certo, não. É fazer até dar certo, né? Então, existem momentos também que a gente vai ter que recalcular a rota,
né? Existem situações, e a maioria das situações, na verdade, que não está sob nosso controle, que não depende só de nós. Então, a gente tem que parar e recalcular a rota. Porque existe gente que é tão obstinado com determinada coisa que acaba, fica ali e não sai do lugar, né? A gente tem que tentar de novo, claro que a gente tem que tentar de novo. Mas existe um momento que a gente tem que parar e recalcular. O que é que está acontecendo, o que é que eu posso fazer de diferente, né? Procurar um novo caminho, enfim, novas pessoas, procurar pessoas que podem te ajudar. Porque quando você tem um problema, você não tem que perguntar o que é que eu tenho que fazer. Você pergunta quem pode me ajudar a resolver isso. Que pode ser que seja alguém que tenha a solução para o teu problema. Então, assim, desistir não vai acelerar o processo. A gente sabe disso, né? Mas se você investe em autoconhecimento, você vai começar a perceber em você as sensações que estão querendo te levar, os gatilhos que estão querendo te levar para esse cenário de você paralisar, de você parar. E aconteceu comigo essa semana, por isso que eu estou falando isso hoje, que eu procuro aqui falar o que eu tenho vivido, não é o que eu estou de teoria, é a minha vida, é a prática. Então, quando você tem autoconhecimento, eu passei situações muito intensas essa semana. Então, eu sentia, eu não quero falar, não é a hora de falar aqui, mas eu sentia muito aquela angústia muito forte lá dentro e eu tinha medo, só que eu enfrentei o medo. Eu fui lá e fiz o que tinha que ser feito. Mas eu sabia que era por causa de bloqueio emocional. Eu tinha plena convicção que era. Mas por que eu sabia disso? Porque eu venho numa caminhada de autoconhecimento. E eu falo pra você, autoconhecimento é vida. Investe nisso, investe em te conhecer, investe em você entender as suas emoções. Porque quando você se der de cara com situações que querem te parar, você vai entender o porquê. O porquê você tá sentindo aquilo. Então, dá pra ouvir o barulho da moto, gente? Então, se você não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, você pode colocar tudo a perder. Porque você realmente, existem momentos, nós somos falhos, nós somos humanos. E que a nossa força vai ser menor do que aquela situação. Então a gente pode realmente jogar tudo pro alto, chutar o pau da barraca. Todo mundo já fez isso na vida. Então, o autoconhecimento vai fazer com que você entenda, se entenda, e por que aquela situação te faz querer parar. E aí você entendendo isso, você vai saber o porquê de você continuar. Então, fez sentido pra vocês? Coloca pra mim aí. Eu quero ver o comentário, gente. Cadê o coraçãozinho também? Coloca aí. E eu quero que vocês enviem também isso para alguém que vocês saibam que tem vontade de desistir dos objetivos, vontade de desistir do seu trabalho, vontade de desistir, enfim, de algo que queira alcançar, de uma viagem, ou o mais grave, como eu já falei aqui, você querer desistir da sua vida. Não faz isso. Não faz isso. Porque aquele que deu a vida por você, ele te dá força, ele renova tuas forças. Fez sentido pra vocês? Linda. Então, só revisando. O que fazer quando a gente tem vontade de desistir? Revisar o motivo pelo qual você começou. Aprender a sentir o desconforto, né? Isso vai te criar resistência e te fazer mais resiliente. E o terceiro, nutrir a persistência. E um quarto, que eu não tinha colocado como quarto ponto, mas que é um quarto ponto, investir em autoconhecimento. Porque quando você sabe de você, quando você se conhece, você não vai colocar as coisas a perder, tá? Então, beijos grandes pra vocês. Essa minha amiga aqui, fuleira, não vem me ver. Venha me ver, minha filha. Eu vou fazer feito da outra vez, viu? Não vou deixar de ver você. Márcia, Anne, depois vem aqui pra gente conversar mais, né? E a gente vai marcar. Final de semana eu não vou estar aqui, mas a gente se fala no meio da semana, tá? Beijinhos pra vocês. Ótimo final de semana e vejo vocês no próximo sábado.
ou até amanhã. Eu tô indo pra um lugar no final de semana, no domingo, amanhã não. É amanhã, né? Tô perdida na semana. Amanhã vou abrir uma live lá onde eu estiver. Tá bom? Beijos.